Pessoal, vamos começar nossa aula de hoje, tá? Com um assunto relacionado à prova de vocês da V1. Pessoal do sétimo ano, espero que o vídeo possa estar ajudando vocês. Continuo meio rouco da garganta ainda, então não reparem se às vezes eu dar uma engasgada aqui, porque eu ainda estou no processo de recuperação da gripe, tá? Então vamos lá. O nosso conteúdo, ele vai começar aí no renascimento comercial urbano. O renascimento comercial urbano ainda vai se dar dentro das cruzadas, tá? Nós vamos estar trabalhando ainda dentro da Idade Média. Em qual parte da Idade Média mais específico? Na Baixa Idade Média, que era o período em que o feudalismo, o sistema feudal já estava começando a entrar em crise, tá? Eu abordei algumas questões com vocês relacionadas ao contexto da cruzada. Então, o que nós não podemos esquecer com relação às cruzadas, tá? Foram 8 cruzadas. A nossa apostila ela vai trabalhar em especial as 4 mais importantes: a primeira, segunda, terceira e quarta cruzada. O conteúdo da nossa prova, ele vai se dar dentro do contexto da quarta cruzada, que é também conhecida como cruzada comercial. Ao contrário das 3 primeiras cruzadas, essa cruzada vai ter mais um intuito comercial, se aproveitando da localização ali de Veneza, né? No meio do mar Mediterrâneo, ali na Península Itálica, que vai facilitar não só a ida de tropas para o continente asiático, lá no período das cruzadas, mas também ajudar como rota comercial, facilitando a chegada de produto ali no continente europeu. O que nós temos que nos atentar também com relação às cruzadas? Como nós já vimos, a primeira cruzada, ela não foi uma cruzada oficial, tá? O que nós já vimos? A primeira cruzada é também conhecida como Cruzada dos Mendigos. Os mendigos, quem que eram? Era grupo formado por camponeses que no período ali que Jerusalém foi invadida pelos muçulmanos, eles numa comoção, né, formaram um exército sem treinamento nenhum e seguiram o rumo a Jerusalém para libertar Jerusalém da mão dos infiéis muçulmanos. O que vai acontecer? Como nós já vimos, apenas os nobres possuíam treinamento militar. Esses camponeses não possuíam nenhum treinamento. Então, foram totalmente massacrados quando chegaram em Jerusalém. A partir desse massacre de cristãos camponeses, sem treinamento militar, o Papa Urbano II, lá no ano de 1095, oficializou as cruzadas. Aí nós vamos ter a segunda cruzada. Então, a primeira cruzada, ela vai acontecer de maneira não oficial, tá? Apenas quando os camponeses nessa cruzada dos mendigos são mortos, que o Papa Urbano II, né, comove a população europeia para se unir nessa cruzada, que seria o quê? Uma expedição política, né? Ou melhor, política, militar e religiosa para recuperar a Terra Santa da mão ali dos infiéis em Jerusalém, tá? Mas não esqueçam que a primeira cruzada, ela foi cruzada dos mendigos, pessoas camponeses que não possuíam treinamento militar. A partir da segunda cruzada, ela já passa a ser oficializada pelo Papa Urbano II. Outra questão que vocês têm que se atentarem também já está relacionado dentro do renascimento comercial urbano. Que ponto que vocês têm que se priorizarem ali? O que nós já vimos? Os burgos eram essas cidades, esses centros comerciais urbanos. Por que esses burgos, né, que eram cidades comerciais, onde viviam os comerciantes, né, que desenvolviam comércio dentro dessas cidades e que foram apelidados de burgueses? Então lembrem-se que burgueses eram todas as pessoas que viviam das relações de comércio dentro desses burgos ou dentro dessas cidades comerciais. E um ponto importante com relação aos burgos: por que os burgos eram cercados por muralha?
muralhas? Nós vimos que essas muralhas elas vão ter duas funções. Primeiro, a burguesia, os comerciantes, eles ganhavam tanto dinheiro, eles tinham tanto poder, que eles cercaram essas cidades, esses burgos, tirando tirando qualquer poder dos senhores feudais sobre esta cidade. Então, no primeiro momento, os burgos foram cercados para mostrar que eles eram independentes do poder dos senhores feudais, tá? Então, ali era um lugar livre para o comércio. Outra questão importante, eram cidades comerciais, muita entrada de pessoas, mercadorias, dinheiro. Então, essa muralha também garantia a proteção de quem vinha para essas cidades fazer comércio, tanto trazendo mercadorias como comprando mercadorias. Então, essa fortificação também servia como uma segurança, tá? E não vão esquecer isso daí para a prova. Outra questão também relacionada aos centros urbanos, tá? Nós já vimos que dentro das cidades vão surgir o quê? Um grupo de pessoas, os moradores dessa cidade, eles vão viver de uma maneira diferenciada do que as pessoas viviam lá nos centros rurais, dentro dos feudos, vivendo da terra. Nós já vimos que dentro das cidades, o que vai predominar são as práticas comerciais com base no quê? Na compra e na venda de mercadorias. E isso vai favorecer principalmente a divisão de dois núcleos, né? A sociedade ela vai ser dividida em setores públicos e setores privados, área pública e área privada. E o que vai ajudar essa questão do público e dessa divisão do público e do privado dentro das cidades são as próprias relações de comércio. As pessoas elas vão trabalhar em troco agora de um salário, no qual eles vão poder adquirir o quê? Bens de consumo. Poder comprar um cavalo, um instrumento de trabalho, poderem comprar casa, roupas, e a partir do momento que ele tem acesso a esse produto passa a ser privado dele. E ao mesmo tempo nós vamos ter a questão dos espaços públicos, as lojas, os bares, os centros de comércio, que vai ser uma área de livre acesso para não só moradores dos burgos, das cidades, ou para qualquer outra pessoa que fosse para esses locais desenvolverem suas relações de comércio. Então vai haver essa divisão entre público e privado. Público, aquilo que é de acesso a todos, e privado, aquilo que possui um dono. Então essas relações entre público, essa divisão entre público e privado, ela vai se dar principalmente dentro dos centros urbanos. Estou aqui olhando para a prova também, uma parte do texto que vocês têm que tomar muito atenção e estarem estudando é a parte que está relacionada ao quê? Ao renascimento cultural. O que nós já vimos de importante sobre o renascimento cultural? Se vocês fossem explicar com suas palavras, o que seria o renascimento cultural? Podemos dizer que ele foi um movimento cultural que vai surgir na Europa, principalmente dentro dos centros urbanos, e eles vão querer, principalmente, se desvincular do modo antigo de vida medieval. Então eles vão buscar o quê? Para se inspirar, para dar uma identidade a esse movimento cultural. Vão se inspirar principalmente na cultura greco-romana, lá da antiguidade. Como nós já vimos, os gregos vão valorizar a razão, o pensamento, o próprio homem em si. Nós vamos ver que os gregos, eles vão ser adeptos do antropocentrismo. Então o renascimento cultural vai aderir a muito dessa cultura greco-romana, que ela vai se refletir na literatura, nas artes, na dança, principalmente na maneira dessa população urbana pensar agora, tá? Então eles vão ter esse pensamento também antropocentrista. Antropocentrista nós já vimos, antropo,
homem, centrismo, centro. O homem agora ele passa a ser o quê? Uma pessoa ativa, participante dentro da sua vida. Deus, quero que vocês entendam, a igreja, ela não vai deixar de existir. As pessoas elas não vão deixar de ser religiosas nesse período. Mas agora, Deus e a religião, a igreja, ela não vai ser mais o ponto central. O ponto central agora vai ser o homem. Tudo que é produzido para ele, por ele, tudo que é pensado por ele. Então agora o homem vai ser centro da sua própria existência, tá? Ele ainda vai continuar tendo seus dogmas religiosos, mas agora ele vai abrir espaço para ele mesmo e para as coisas que ele gosta, tá? Esse pensamento renascentista, ele vai ser muito criticado pela igreja, porque ele vai bater de frente principalmente com os dogmas da igreja, com aquilo que a igreja colocava que era certo lá dentro da Idade Média. Nós vamos ver que eles vão considerar que o pessoal da cidade eles levam uma vida mundana, por valorizarem coisas como o individualismo, a propriedade privada. Eles vão valorizar principalmente os seus desejos materiais e sensoriais, né? O desejo de querer consumir, de querer comprar, de querer experimentar as coisas novas, de querer observar o mundo, de tentar aprender com ele através das experiências, através da observação. Isso vai ser refletido principalmente dentro das artes. Nós pegamos até o exemplo da Mona Lisa, onde as esculturas, pinturas, elas vão trazer detalhes da fisionomia humana, valorizando principalmente o quê? A estética do homem, tá? Então, isso é típico do Renascimento, é típico da cultura greco-romana. Então, se atentem muito a isso quando vocês forem estudar também. Outra questão também que nós temos que nos lembrar, não dentro ainda do Renascimento, mas voltando um pouco lá no Renascimento comercial urbano, nós vamos ver que esse renascimento comercial urbano, ele vai dar em função do quê? Da produção de excedentes. Lembra, o que é o excedente? É tudo que aquilo que eles vão produzir a mais do que eles necessitam. Então, dentro das cidades, dentro dos centros urbanos, o comércio ele vai se dar de início através da troca de mercadorias, através da produção de excedente. Quando a Europa entrar naquela crise econômica de alimento que nós já vimos lá em sala de aula, a partir daí as relações comerciais elas vão se dar através da compra e venda de mercadoria. Mas no seu início, nos centros urbanos, esse comércio era feito através da produção de excedentes. Da onde vai vir esse excedente? Daquilo que eles tiverem que produzir sempre a mais. Outra questão importante também está relacionado com o sistema trienal. Qual a importância do sistema trienal? Cuidado com isso na prova. A importância não é saber explicar o que é o sistema trienal, que aquilo nós já vimos na prova lá do primeiro bimestre. Mas qual que era a sua importância? Como nós já vimos, pegando até um trechozinho lá da apostila, a importância dele, ele era importante para quê? Para aproveitar melhor os recursos e ampliar a produtividade dos feudos. Através disso é que eles vão conseguir produzir excedentes, produzir mais do que eles precisam. E esse excedente, aquilo que sobra, que eles não vão utilizar, que eles produziram a mais, é que eles vão trocar por produtos lá no continente asiático. Vão embarcar nos navios e vão trazer produtos para a Europa. Quando a Europa entrar numa crise de alimento devido ao desgaste do solo, aí que esse comércio vai ser feito à base da compra e venda de mercadorias, tá? Então se atentem a isso aí na prova também, tá? Outra questão também.
A questão da divisão da sociedade, que eu já comentei agora, né, no setor público e setor privado. Foquem bastante nisso também, tá? Ó, as cidades elas desempenham também um papel importante na questão da troca, tá? Na troca de mercadorias e principalmente quem que eram as pessoas dentro dos centros urbanos que era responsável por essa troca de mercadorias e depois pela compra e venda de mercadorias lá no continente asiático, são os comerciantes. E como se chamava essa classe de comerciantes? Lá dos burgos, eles eram chamados de burguesia. Lá nos grandes centros urbanos de Veneza e da Itália, nós vamos ver que esses burgueses, eles vão agregar um outro nome. Lá em Veneza e na Itália, os burgueses eles vão adotar o nome de mecenas. Quem eram mecenas? Eram pessoas que lá na Grécia, na Roma Antiga, eram pessoas voltadas para o comércio e eram pessoas também incentivadoras da cultura e da arte. Nós vimos que a burguesia de Veneza e da Itália vai ser uma burguesia mais refinada, né? Eles vão ter mais dinheiro. Por isso que eles vão investir muito no quê? No mecenato. O que seria o mecenato? Seria o patrocínio de artistas que estavam ali em ascensão e que vinham dentro dessa onda, dessa cultura, desse movimento renascentista. Era aquela galera nova, descolada ali da arte, da cultura, da música. Então esses mecenas, esses burgueses, eles incentivavam, né, esses artistas, patrocinavam eles, e esses artistas levavam o nome desses mecenas. Nós fizemos muita comparação com a questão dos patrocinadores dos esportistas dos dias atuais. Esses mecenas eles vão funcionar como patrocinadores da arte, da cultura renascentista. O que eu quero que vocês percebam? Em Veneza, ali na Itália, esses burgueses eles vão ser um pouco mais refinados do que a burguesia do restante das cidades ali do continente europeu. Principalmente porque Veneza ela vai ser uma cidade de muito comércio, vai girar muito dinheiro ali dentro. Não só Veneza, mas como a cidade de Gênova também, onde o movimento renascentista vai ser muito forte. Como nós já vimos, eles vão se destacar, esse movimento ele vai surgir não em todo lugar da Europa. Então, se cair uma questão assim na prova, cuidado. O movimento renascentista ele surgiu ao mesmo tempo em todas as regiões da Europa? Não. Esse movimento ele vai surgir primeiro nos centros urbanos. Ele não vai surgir de maneira igual por toda a Europa. Ele vai surgir primeiro dentro dos centros urbanos e ao pouco eles vão se espalhando. Essa cultura medieval ela vai estar muito impregnada na sociedade europeia. Como nós já vimos, a vida das pessoas, as pessoas que vivem nos centros urbanos, eles vão levar um modo de vida bem diferenciado do pessoal que ainda vai viver no campo, tá? Essas transformações, elas vão acontecer de maneira gradual e lenta. Beleza, pessoal? Elas não vão se dar num estralo. De repente, o movimento renascentista alcançou toda a Europa. Não. Ele vai começar nos centros urbanos, em especial em Gênova e Veneza, lá na Itália, que são os lugares onde o novo lá da Ásia chega primeiro. Depois as pessoas dos outros centros urbanos, os outros comerciantes, vão para essas cidades, buscam essas mercadorias, levam de volta para suas cidades, e aí que a coisa começa a acontecer.
Nós já vimos que esses moradores, essa sociedade que vive nos centros urbanos, eles vão receber o nome de sociedade moderna, por eles terem um modo de vida, um pensamento todo diferente do modo de vida feudal, valorizando mais o homem, a cultura, né, como nós já vimos, os seus interesses individuais, os seus desejos individuais. Nós já vimos também que é isso que vai ser o ponto de principal atrito com a igreja, porque eles querem se separar daquele pensamento antiquado da Idade Média, e o movimento renascentista, ele vem justamente para isso, para fazer esse elo de separação entre modernidade e Idade Média, tá? Nós já vimos que o antropocentrismo é a linha de pensamento que vai valorizar o pensamento do homem. Dentro do antropocentrismo, o homem vai passar a ser protagonista. Então, falou homem no centro das coisas, não é favoritismo, não é naturalismo e não é hedoísmo. É antropocentrismo. Homem no centro. Cuidado com isso aí na prova também, tá? Outra questão importante também, tá? Que vocês têm que se atentar era com relação, que eu já comentei agora, ao mecenato. O mecenato nada mais era que o incentivo de alguns comerciantes de dinheiro, de destaque, dentro dos grandes centros ali como Gênova e Veneza, na Itália, que patrocinavam artistas, que patrocinavam a arte. Qual o maior objetivo do mecenato? A partir do momento que esses comerciantes patrocinam esses artistas novos, que vêm mais baseados nesse movimento renascentista, nessa valorização lá da cultura do passado grego e romana da antiguidade, esses artistas passam também a levar o nome desses comerciantes. Então, se um artista desses se destacam, ele se destacou porque ele está sendo patrocinado por um determinado mecena. Então, o nome desse artista está literalmente agregado ao comerciante. Então, isso quase seria como se fosse uma propaganda ali dos mecenas, dessas pessoas de importância e de destaque. Porque em Itália, na Veneza, ali na Itália, em Veneza, em Gênova, os comerciantes, eles brigavam entre eles ali por ascensão, por destaque. Então, não bastava apenas eles serem ricos, eles ganharem dinheiro com o comércio. Eles tinham que ter o seu nome em destaque na boca do povão ali. E como eles conseguiam fazer isso? Através do mecenato. Beleza? Espero que essa pequena aula tenha ajudado vocês. Tudo no que eu falei agora é o cerne da prova de vocês, tá? Eu peguei ali um resumão, basicamente, do que vocês precisam saber para a prova. E espero que possa estar ajudando vocês. E bom estudo, pessoal. Fui.